Vamos continuar falando de recuperação judicial, então eu vou agora direto para a nossa tela. Em que momento deve ser feito o pedido de recuperação judicial? Em regra, eu tenho lá uma empresa, eu já vejo que a empresa não vai muito bem. A regra é antes que algum credor meu peça a minha falência. Tá? Essa é a regra, essa é a intenção principal de quando a lei foi feita. Da própria empresa ter essa própria consciência, né? Eu noto que já não está indo bem, eu já não estou conseguindo quitar minhas dívidas, estou ficando com várias pendências financeiras, então vou lá e peço minha recuperação judicial. Gente, nós falamos aqui em momentos anteriores que existe na nossa lei a chamada autofalência, né? Artigos 105 a 107 da própria lei. Quando a empresa pede a sua própria falência. Isso é coisa que não existe aqui no Brasil, tá certo? Isso é história para inglês ver, porque assim, a autofalência, quando a empresa pede a sua própria falência, ela não vai ter nenhuma benefício. Ah, professora, ela teria benefício? A própria empresa pedir ou o credor pedir? Nenhum. E também, se ela não pedir, ela não tem penalidade. Então, a autofalência é história para inglês ver. No Brasil, isso não existe. Porém, pedir recuperação judicial, a gente vai ver que traz certos benefícios para a empresa. A gente vai ver, inclusive, porque brasileiro dá nó em pingo d'água, a gente vai ver, inclusive, que algumas empresas manejam o Instituto da Recuperação Judicial com mais intenções, mas deixa a gente ir andando sobre isso, tá? Para que a gente entenda melhor isso. Mas, em regra, antes que alguém pense, antes que alguém tenha ideia de pedir a minha falência, eu vou lá e peço a minha recuperação judicial, faço esse pedido judicial. Lembrando aquilo que a gente também disse. Se esse ato começa a partir da propositura de um inicial, isso se chama de recuperação judicial, desde sempre. Se esse ato começa com a conversa anterior da empresa com os credores e só depois é levado ao crivo do judiciário, sempre vai se chamar de recuperação extrajudicial. Porém, existe aqui uma outra possibilidade da nossa lei. Dentro do prazo de contestação, aquele prazo de 10 dias que vimos, o devedor poderá pleitear sua recuperação judicial. Eu já disse isso aqui a você na parte de falência, a isso daremos o nome, você pode anotar, de recuperação judicial incidental. Ela é incidente ao processo de falência e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Gente, o que foi que vimos? Na inicial de falência, nascem aí, para a empresa devedora, nascem 3 possibilidades na hora da sua resposta. Ela tem 10 dias como prazo de resposta e ela tem 3 possibilidades. A possibilidade mais comum é ela simplesmente contestar. Observa que eu estou falando de falência, tá? Possibilidade mais comum é a empresa simplesmente contestar. Mas vimos também que existe uma outra possibilidade, dela realizar o depósito elisivo. Lá naquele momento de respostas do réu, eu disse a vocês que existia uma terceira possibilidade, mas que eu não tinha muito para falar naquele momento, porque o momento seria esse. Essa terceira possibilidade é: alguém pediu a falência de minha empresa, observe o movimento, eu vou lá como resposta e peço minha recuperação judicial. A isso daremos o nome de recuperação judicial incidental. Professor, isso é possível? Eu não estou te dizendo que é. O que jamais vai ser possível é, depois do juiz dar a sentença de falência, a empresa ir lá e pedir recuperação. Mas no prazo de resposta, ela pode sim pedir recuperação incidental. Não é uma coisa muito comum, tá? Não é uma coisa que a gente lide com isso na prática, não. Mas, para efeito de prova, isso é sim possível. Esse artigo 3º que aqui está, é um velho conhecido de vocês, já falamos dele e precisamos falar dele em cada um dos procedimentos, porque ele se refere aos 3 procedimentos da nossa lei, né? O foro competente. Como a gente já sabe, é o foro do local do principal estabelecimento, que é onde a empresa tem a sua maior movimentação financeira, jurisprudência em tese número 35 do STJ, já falamos sobre isso. O que eu quero chamar a atenção aqui de vocês agora é que, na recuperação judicial, o juiz vai deferi-la ou vai indeferi-la, tá? A gente vai ver, gente, à medida que a gente também for andando, que a decisão do juiz aqui é uma coisa completamente atípica, porque, via de regra, o juiz tem que decidir conforme a decisão da Assembleia de Credores. Um órgão vai interferir na decisão do juiz, mas deixa isso mais pra frente, que a gente também fala, tá certo? Então, aqui, esse bloco foi pra gente falar do momento do pedido e do foro competente. Daqui a pouco a gente volta. Dessa vez eu vou desligar certo o vídeo, que da outra vez eu tava enganchada de como se desligava o vídeo, né? Mas não fiz nada demais, eu estava tentando ligar o ar-condicionado, então tá tudo certo.